Boa noite. Nós estamos no Encontro de Mulheres da Igreja de Confissão Luterana, né? Nosso grupo de mulheres. Em nome da comunidade, eu acolho vocês nesta noite. Quem aqui está e também as pessoas em casa. De forma especial, a minha amiga Valéria, que trará uma fala para o nosso grupo. Agradecemos desde já a Valéria por sua disponibilidade e alegria em conversar conosco, Valéria. Todas as vezes que nos reunimos como comunidade, fazemos em nome do nosso Deus, que como mãe nos dá vida a todas as coisas, como Cristo restabelece a dignidade de todas as pessoas e como o Espírito sopra sobre nós, também nesta noite, dando-nos as suas bênçãos. Amém. Que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio e aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Que você sempre tenha esperança, mesmo quando o sol não nascer. Que você ame os seus amigos, mesmo quando sofrer. Que você jamais deixe de sonhar, mesmo quando vier a fracassar. Que você não desista de caminhar, mesmo quando errar. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, é usar os erros para ser sábio, é aprender a caminhar. Ser feliz é agradecer a Deus pela vida. Ser feliz é ouvir sua voz dizendo: nunca desista. Boa noite, boa noite. E eu gostaria de ler a leitura bíblica de hoje. Está em Êxodo 1, 15, 22. E eu vou ler a vocês. As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias e virdes sobre os assentos, se for filho, mate-o, mas se for filha, então viva, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera.
Antes conservavam os meninos com a vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse-lhes: por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com a vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, eu tenho aqui uma breve fala sobre as parteiras do Egito. E o que foi que as parteiras do Egito, elas fizeram? Elas foram em defesa das mulheres, elas foram em defesa das crianças. Certamente lá no Egito não havia apenas duas parteiras num país tão grande inteiro. O texto bíblico, na verdade, traz um elogio quando chama as duas dentre muitas, de Sifrá e de Puá, que respectivamente significa beleza e esplendor. Uma é a beleza e o outro é o esplendor. São títulos que enfatizam o seu ato de coragem, muito mais do que os nomes próprios. O faraó, preocupado com a força potencial do povo de Hebreu, manda matar os meninos. Por quê? Porque mulheres são frágeis, não constituem ameaça, podem viver. Assim pensava ele, temendo o físico e o bélico. Mas as mulheres, elas resistiam. Baseado em quê? Na astúcia e na inteligência. Não com armas, mas com estratagemas. Essas mulheres nos desafiaram. E qual a função de uma parteira? A função de uma parteira é trazer as crianças ao mundo de forma segura e saudável, tanto para elas quanto para as mães. A ordem de Faraó, portanto, vai contra o que é mais elementar. Onde a vida nasce, ele pede para que haja morte. E elas levaram coragem para comprometer-se. As parteiras, elas adotaram uma estratégia para manter a vida. Rapidinho, eu lembro de um tempo que eu era bem criança mesmo, e a minha tia, antigamente, existiam as parteiras que iam nas casas. Hoje a gente não tem mais, né? Isso aqui já não existe quase. E eu me lembro que eu era tão criança, de 3, 4 anos, e eu vi a minha tia ganhou nenê, não deu tempo de chegar na maternidade. Gente, eu era tão pequena, mas eu nunca me esqueci daquele ato. E o que é o ato de parir, gente, da parteira estar ali? Ela dá a vida, é a vida chegando e a gente ali diante dela. E como é que você vai matar? Tu já pensou na nossa situação? Se alguém pega o nosso filho, nós passamos 9 meses esperando o bebê. Tem toda uma preparação, tem todo um amor, tem tantas coisas envolvidas nesse sentimento, nessa relação. Então, as parteiras, essas mulheres, elas desafiaram a reflexão frente à natureza essencial do seu trabalho. Vivemos em um tempo que parece impossível falar da essência, nessa essência de parteira, desse tempo que as pessoas iam lá e faziam todo aquele ritual que não era mais preciso os médicos. Quando tudo parece tão maleável e imutável,
mas há uma série de valores intrínsecos ao trabalho dela, que à luz da nossa reflexão sobre a denúncia da violência sofrida pelas mulheres, nos chamam. Então, era uma denúncia. Aquelas mulheres, elas foram astutas, né? Elas foram além, quer dizer, elas colocaram a vida delas em risco, porque quando elas estavam querendo proteger a vida das crianças, dos meninos, elas também estavam colocando a vida delas em risco. E é com este pensamento, né, que a gente pode estar denunciando, a gente pode estar fazendo parte de palestras, a gente pode estar envolvidas, engajadas, fazendo denúncias diante de tantas mortes. A morte espiritual, a morte porque não tem alimentos, nós falamos tanto agora de insegurança alimentar, e a vida depende de muitas coisas. A vida do bebê depende primeiro da mãe, depende do alimento, e as crianças também crescem, morrem. Muitas crianças hoje passando necessidades, muitas pessoas sofrendo. Então, assim, que Deus possa nos ajudar a denunciar, a caminhar com essas pessoas. Diante disso, agora a gente vai fazer uma oração, né? Dentro deste contexto, fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por este momento aqui conosco, que a nossa amiga Valéria, Senhor, tão gentilmente está aqui para nos ajudar nesta noite, nos dá força, Senhor, para podermos denunciar, forças para seguir em frente. Nos conduza nesta noite. Amém. Agora eu vou apresentar a nossa palestrante da noite, a minha amiga Valéria Ferreira. Vem aqui até nós. A minha amiga Valéria, a nossa amiga agora, a partir de agora, Valéria, que muito gentilmente, né, veio estar conosco. É um prazer, Valéria, estar com você. Eu que já te conheço de tantos anos. Eu também tenho um filho autista, acredito que quase todos aqui sabem. Ela conseguiu alfabetizar o meu filho, então nós temos uma relação de amizade, de carinho, de respeito. E é com esta motivação que a gente aqui da comunidade te acolhe nesta noite. Ana Rosa, o microfone? Deixa eu tirar. Deixa eu colocar aqui. Certo. Olá, boa noite. Como já me falaram aqui, meu nome é Valéria, certo? É um prazer muito grande estar aqui, né? Principalmente das pessoas que estão aqui presentes, muito obrigada, para que estão ouvindo também, tá? Eu acho que já tem algumas pessoas entrando aí aos pouquinhos e a gente vai conversar um pouquinho sobre algo muito importante, tá? Então, Ana Rosa perguntou para mim, Valéria, como eu vou te apresentar, né? E eu disse para ela, Ana Rosa, eu não gosto assim de grandes medalhões, tá? Então, eu gosto muito de ser apresentada como a professora Valéria, tá? É dessa forma que eu gosto, tá? Então, eu sou a tia Val, eu sou a professora Valéria, eu sou a dona Valéria, entendeu? Do jeito que vocês se sentirem à vontade, tá certo? Se esquecerem o nome e disser oi, eu também respondo oi, tá certo? Então, assim, quando a Ana Rosa me convidou para vir para cá, ela disse, Valéria, vamos falar um pouquinho sobre autismo, tá? Eu só queria falar um pouquinho da experiência que eu tenho em relação ao autismo, tá? Dizem que a gente não pergunta uma idade a uma mulher, mas eu não estou perguntando, eu estou logo dizendo, né? Eu tenho 52 anos, certo? E desde os 17 anos, a minha primeira experiência foi numa sala de crianças especiais, né? Ali eu conheci meu primeiro autista, com 17 anos, certo? E na verdade, eu nem sabia o que era autista, né? Eu sabia aquela criança grande que chegava com comportamentos repetitivos e que tinha todos os dias os mesmos, digamos assim, condicionamento ao entrar, ao botar a lancheira, né? Eu fui apresentada pela mãe, dizendo que ele era autista, e aí
começou as interrogações, o que é, como fazer, certo? Eu com 17 anos, trabalhando dentro de uma sala de aula, que na época era mini maternal, olha só o quanto tempo, né? E aí, a partir daí, eu digo muito assim, que a gente não escolhe a educação especial, a gente se encanta por ela, né? E a gente começa a estudar, né? Vai aprendendo, e ao longo do tempo eu fui aprendendo um pouquinho, e até hoje eu ainda aprendo muito, a cada dia muito, certo? No que diz respeito a isso. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre autista. O que é autista, tá? Eu gostaria que se alguém se sentisse à vontade, pode fazer algumas perguntas, a Nathaniele está aqui também. Se eu souber, a gente responde, na verdade, isso daqui é um bate-papo, tá? Mesmo a gente estando bem distante, mas eu vejo muito esse lado, tá? O nosso bate-papo, o nosso tira-dúvidas, os questionamentos, algumas perguntas. E vai que eu sei responder, não? Então dá certinho, vamos lá. Quando a Ana Rosa disse, Valéria, bora conversar um pouquinho sobre autismo, né? Eu preparei alguns materiais para a gente, certo? Tanto é que eu trouxe aqui, depois vai ficar disponível também, tá? E aí a gente vai perguntar primeiro o que é autista, né? O que é autismo, né? Então, autismo é o transtorno global do desenvolvimento, né? A gente já sabe que é um transtorno global, né? Do desenvolvimento. Como? Né? Em que sentido? Normalmente, há muito tempo, a gente já ouviu falar muito de crianças, mas não com esse nome, certo? Eles eram considerados como os doidinhos, entendeu? Como a criança boba, né? A partir daí, eles começaram a ter uma outra nomenclatura, que eram aquelas crianças que eram desobedientes, que os pais não sabiam educar, porque faziam birras, certo? E tantos outros nomes, né? E hoje em dia as pessoas dizem assim, nossa, mas a gente ouve tanto falar de autista, né? O que foi que aconteceu? Né? Na verdade, não é que se ouve falar tanto, é que o conhecimento sobre isso chegou mais e com mais facilidade a todos, né? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho, né, a ter um olhar diferenciado com aquele filho esperado, né, que a gente, querendo ou não, as pessoas dizem, não compara um filho com o outro, né, não é o certo. Mas a mãe tem esse olhar, poxa, o filho de fulana já faz assim e o meu ainda não, né? Quando a gente fala em transtorno global do desenvolvimento, a gente passa a ver todas as dificuldades que a gente observa nessa criança, né? Normalmente a gente diz assim, qual é a idade que a gente sabe? Né? Porque a gente não faz um exame clínico e aparece autista, né? Como a gente faz, tá com diabetes, hipertenso. Não, o autista é diferente, a gente não consegue fazer um exame e ter esse laudo fechado, não. A gente consegue identificar isso, uma das primeiras coisas que a gente consegue ver é a dificuldade da fala, né? Quando a criança já chega a partir de uma certa idade, né, que o desenvolvimento da fala, ele acontece de acordo com os meses, existe a fase do desenvolvimento da fala. Então, assim, com 1 ano a criança já fala 30 palavras, digamos assim, né? Com 1 ano e meio já pula para 50 e assim vai indo. E aí chega crianças com 2 anos e ainda não consegue falar. Então já é um sinal de alerta, certo? Além de outros, né, bem pequeno, a gente consegue ver que essas crianças autistas, ela tem dificuldade de contato visual, né? Como é que a gente consegue ver esse contato visual? Como é que a gente consegue entender? A partir do momento que a gente conhece um pouquinho a mais, esse momento do amamentar, sabe? Lá quando a criança chega, que a gente dá a mama direitinho, o peito, existe uma atração, né, da mãe com o filho, né? Esse gesto e esse olhar, né? Isso é nato, isso existe. Então ali vem o amor, ali vem o afeto, ali a gente parece que se liga automaticamente.
E com a criança autista já é mais diferente. Vocês já ouviram a expressão que às vezes a gente diz assim, eu olho, mas não vejo? Não tem essa expressão? Exatamente desse jeito, sabe? Eu viro, é como se eu estivesse olhando num ponto e não dos meus olhos. Então, logo de pequeno a gente já consegue identificar isso. Claro que quem tem um olhar mais diferenciado consegue ver. Outros não, né? Mas aí depois vem outras características que, somando a essa, a gente fica cheio de interrogações, né? Por exemplo, pois não, por favor? Certo. Exatamente. Uhum. Qual é a Pra idade gente, dessa criança aqui? depois a Valéria vai resumir Por pra que gente, tá? O ainda que ela tá não ouvindo. foi sinalizado para essa mãe? Isso. Uhum. Isso, deixa. Tá com quantas semanas que tu tá com ele? Uhum. Há pouco tempo. E aí a gente já consegue ter uma visão de uma criança. Hoje a gente chama. Oi, Ana Rosa. Ah, entendi, tá bom. Pediram só para eu contextualizar a fala, né, da pessoa. É normalmente assim. Ela perguntou, ela é professora, né? O nome dela é Maria Ieda, tá? E ela perguntou que o que eu falei chamou muito a atenção. Ela é professora e ela tem uma criança que não consegue fazer esse contato visual já com 3 anos de idade. Não é diagnosticado, certo? E ela tem uma suspeita. Perguntei por que se essa suspeita já foi falado com a família, eles disseram que não, que ainda vão falar. E agora eu vou entrar no ponto importante, sabe? Existe um dos principais motivos, e a gente começa a fazer, como eu digo, eu sou professora, né? Então a gente tem esse olhar diferenciado quando a gente vê uma criança típica e a criança atípica. É essa a nomenclatura que a gente usa. Tá? A criança típica é aquela que com 2 anos já fala tudo, já corre, já mexe, tem o desenvolvimento, digamos que normal. A criança atípica é aquela que não consegue suprir esse desenvolvimento na etapa correta. Certo? Então, são crianças típicas e crianças atípicas. Né? Tu disseste que tu consegue ter essa visão, porque é na escola onde acontece esse primeiro alerta aos pais. E por incrível que pareça, em muitas escolas e muitos professores, eles se rejeitam e ficam com medo de falar isso para a família, sabe? E esse medo acontece por falta do conhecimento de causa. Eu não sei o que eu vou falar. Olha, existe o MChat com algumas perguntas que é acessível a qualquer pessoa, tá? Principalmente em escolas. É só pesquisar, MChat de autismo. São 23 perguntas, certo? Que tem que ser feita para a família. MChat, isso, MChat. Autismo, aí tu pode botar. Então, são 23 perguntas que precisam ser feitas aos familiares, né? O pai ou a mãe, ou o cuidador, certo? E não tem meio termos, ou é sim ou é não. Então, não existe aquela... Ele tem dificuldade? Não sei, não, ou sim ou não, certo? A resposta tem que ser dessa forma. Então, são 23 perguntas e ali dessas 23 perguntas, tem 5 que caracterizam firmemente o autismo.
Claro que antes de eu pegar o MChat, eu preciso estudar, entendeu? Para eu saber quais são essas 5 causas e quais são essas 5 perguntas. Mas é super acessível à família. Isso também não quer dizer que eu pego esse MChat e dou o diagnóstico para a família dizendo que é autista. Não podemos fazer isso, em hipótese alguma. A gente sinaliza, certo? Todas as dificuldades existentes, todos os pontos. A gente que é professor costuma fazer um relatório, né? Às vezes esse relatório de observação, ele é ou com risquinho, né? Ou então ele é escrito. Eu, particularmente, lá no local onde eu trabalho, nós usamos esse relatório de forma individual. Então eu chamo as professoras e digo, pensa no teu aluno. Eu quero que o pai veja e leia e diga, esse aqui é meu aluno. Então lá a gente não usa esse de risquinho, não. É mesmo o blá, blá, blá. Então, assim, são 100 relatórios que é feito individualmente, certo? Então não tem para onde correr. E ali a gente vai destacando os pontos que chamam a atenção para isso. Tipo, a criança ela tem dificuldade em contato visual, né? Ela não consegue. Ela pode até olhar, mas aquilo não dura 2 segundos, entendeu? É aquele olhar que desapercebido. Ela tem os movimentos que a gente chama de movimentos estereotipados, que são os movimentos repetitivos. Eu dou aqueles pulinhos, entendeu? Eu ando ao redor da mesa ou da cadeira, certo? Eu brinco de forma inadequada com um material da escola. O que me chama a atenção é o detalhe do brinquedo que eu tô, o detalhe do material. Então, assim, existe muito o compartilhamento, tá? Então, existe a fala compartilhada, porque existe autistas que são verbais, que é assim que a gente chama, verbal ou não verbal. Então, existem autistas que são verbais. E aí eles usam a ecolalia, que é a repetição da fala. Então, eles dizem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou então A, B, C. E outra característica, eles começam A, B, C, D, entendeu? Com as letras e com os números, entendeu? E eles usam sempre a mesma... Olá, bom dia, tudo bom? Como é que você está? Olá, bom dia, meu nome é fulano, certo? Na verdade, eles usam sempre a segunda fala, né? A segunda pessoa. Tipo, Valéria quer água, entendeu? Eles não... Esse pai, essa mãe, certo? Eles usam... Pois não, Tânia? Com o convívio, eu percebi que meu irmão, ele fala muito na terceira pessoa, como se ele não reconhecesse o eu. Exatamente. Isso tem todo autista? Tânia falou que o irmão dela é autista, né? E aí ela observou que ele fala sempre na terceira pessoa, então ele não consegue se identificar. Então, ela me perguntou, Valéria, é uma das características? Sim, é uma das características de tantas outras que se tem. Então, o que precisa ser trabalhado? O eu. Eu preciso identificar esse aluno. Tá? Mas a gente vai falar disso já já. Né? A gente está falando das características, né? Então, existem várias formas. A gente fala muito do brincar compartilhado. Né? Então, o que é o brincar compartilhado? Olha, Ana Rosa, que legal, isso aqui é amarelo. E tu vai, olha para o amarelo e tu é capaz de pegar algo amarelo. Isso daí é um brincar compartilhado. Né? Ao passo que, se eu disser, olha isso aqui, né? Amarelo, ele vai, olha e tira. Não chama tanta atenção. Né? Então, às vezes, a minha criança, o meu filho, não, mas ele se dá super bem, ele brinca. Né? Ele fica junto ou ele socializa? Ele está com o brinquedo ou ele sabe trabalhar da forma correta com esse brinquedo? Certo? Porque quando se pega um carro, os meninos pegam e a atenção é fazer girar a rodinha. Mas muito pegam e olham fixamente para essa rodinha. Ou então fixam as cores. Né? Uma das características também é o empilhamento, né? Ou a ordem, um do ladinho do outro. Eu sempre pego os brinquedos ou os materiais e coloco de forma enfileirada ou empilhada,
Ou separo por cores, eu tenho preferência pelo amarelo, azul, verde, então eu separo todas as bolinhas coloridas por cores, certo? Eu tenho brincar de forma diferente, né? E aí é onde começa as interrogações. Mas por quê? Né? Ah, mas ele fala ou ele repete? Né? É diferente. Se eu perguntar, você está bem? Como é que foi seu dia na escola? Ele não consegue te narrar de forma correta como é o dia na escola, né? Ele pode responder, foi bem. E aí começa a indagar. Então, por isso é que existe a dificuldade, né? E precisa se saber como é que vai trabalhar. Né? Uma das coisas importantíssimas que a gente tem que ver crianças autistas, ela tem uma hipersensibilidade auditiva muito grande, né? Nossa, mas muito. Às vezes um bater palma do aniversário, o estourar o balão do aniversário, a zoada da velhinha, entendeu? O carro de som que passa, os fogos de artifícios, né? Então são essas zoadas que incomodam, né, a ponto de entrarem numa crise, certo? Porque eles têm uma hipersensibilidade auditiva muito grande. Tanto é que uma das características, além dos pulinhos, do rodar, entendeu? É esse, tá? Eles fazem e abaixa a cabeça, aquilo dói, certo? Então, tudo isso sinaliza quando vai botar no relatório. Porque nós não podemos dizer o que tem e a gente só sinaliza. E para sinalizar, eu preciso saber, certo? Eu preciso saber o que é isso aqui que ele faz, entendeu? Isso daqui é uma hipersensibilidade auditiva. Esses pulinhos e essas rodinhas, esse vai e vem desordenado, o que significa, qual é o nome, e aí eu coloco no relatório, certo? Então eu preciso nomear todas as informações que eu tenho, que eu vejo essa criança atípica. Por isso é que às vezes tem alguns pais, alguns professores que não colocam no relatório, mesmo achando, porque não tem conhecimento e ficam com vergonha de botar. Ah, mas o pai não vai acreditar. Mas é o dever do professor, certo? Colocar tudo isso em pauta. Nós não estamos indo para o 3º bimestre, né? Então, tem algumas escolas que já estão desde o começo do ano, né, de forma bem limitada, parou direitinho, certo? E aí a gente consegue ter esse acompanhamento do 1º bimestre, do 2º e do 3º, certo? Mas, por outro lado, a gente consegue ver isso no 1º dia de aula também, certo? E existe uma negação muito forte por parte da família, certo? Muito grande. E a gente precisa entender e acolher essa família, certo? Porque é extremamente dolorido, a gente chama inclusive o período de luto, entendeu? A rejeição acontece por conta desse luto. Essa mãe que rejeita, ela sabe perfeitamente, certo? Por isso é que a gente precisa acolher essa família, entendeu? E dizer, olha, tá desse jeito, tá assim, o nome disso é isso. Nada que eu vou te contar aqui não é o que tu não já saiba, mãe. Entendeu? Ele não faz dessa forma. Aqui ele faz assim, isso daqui o que ele faz, a gente dá o nome. Isso aqui que ele faz, a gente dá o nome. Isso aqui que ele faz, a gente dá o nome. Então a gente consegue ver que aqui, com todos esses nomes que eu dei, existe um atraso no desenvolvimento da fala, porque por mais que eles falem, não existe a fala compartilhada, existe a ecolalia, que é a repetição de tudo que ele ouve. Isso, ou nada, entendeu? Mas às vezes os pais até acham que ele é surdo, né? E quando a gente menos se espanta, mais na frente, ele chega e fala, né? Então a gente precisa estar sinalizando todos esses pontos e tantos outros que tem para os pais. É dever da escola, certo? É dever da escola. Também é uma característica quando ele fala tudo em inglês, bota os carrinhos, aí fala inglês e fala na escola. Sem sombra de dúvidas, entendeu? Tanto é que quando a gente fala, os pais eles chegam todos orgulhosos na escola e eles dizem, olha, ele é super inteligente, ele fala o alfabeto inteiro e ainda fala inglês, fala as cores, fala os números, sabe?
E aí já é um sinal. Porque o que acontece? Uma criança típica não faz dessa forma. Não é verdade? Daí a gente já fica com um alerta, certo? Existe muito uma característica do andar na pontinha dos pés, né? Isso é lindo. Ou sentar em W, aquelas perninhas que a gente bota assim pro ladinho e senta, né, no W, ou tesoura, que a gente chama também, certo? Outra característica, certo? E assim tem várias outras. Eu até enumerei algumas aqui que a gente pode estar vendo exatamente esses detalhes, certo? Que eu até já falei, alguns dos sintomas, certo? A gente fala da dificuldade do relacionamento que ele já tem, pouco ou nenhum contato visual. A gente tem aquelas crianças que às vezes elas sorriem de formas inadequadas. Por nada eu dou aquelas gargalhadas enormes, gostosas, não é isso? E tu procura saber e tu diz por que ele sorri. Né? Então esses sorrisos ou esses gestos inadequados também é um sinal de alerta. Eu prefiro muito ficar no meu canto sozinho, né? Esse sinal de isolamento, sabe? Por mais que eu queira trazer para cá, mas eu tô ali com todo mundo, mas eu tô quietinho no meu canto. Então, outro sinal de isolamento, sem sombra de dúvidas. A fixação por objeto. Então, eu vou muito para a escola com de qualquer objeto, um carrinho amarelo, entendeu? Uma escova de dente. Eu gosto muito de pintar, então eu quero pintar 500 vezes a mesma coisa. E aí eu quero a mesma cor, eu quero o mesmo desenho, certo? Então, essa fixação por objetos ou por fazeres, certo? Uma rotina a ser seguida diariamente. Então, eu preciso acordar, eu preciso tomar banho, eu preciso escovar o dente, mas eu não posso escovar o dente e banhar, porque a minha rotina é tomar banho e depois escovar o dente. Então, existe uma rotina. Existem casos, né, de que pai, quando vai buscar na escola, ele não pode mudar do caminho, sabe? Tem que ser sempre o mesmo percurso. Eles são tão espertos ao ponto de saber exatamente que 5 horas é a hora de sair da escola, ou 11 horas é a hora de sair da escola, entendeu? E aí, automaticamente, eles entram em crise, certo? E tudo isso precisa ser trabalhado. E a má formação de qualquer pessoa, a falta de conhecimento, vai dizer o quê? Nossa, que criança mimada, tudo chora, porque a gente não dá esse boneco, ele chora, sabe? Ele não sabe esperar. Isso, a amiga está dizendo ali que é exatamente o que ela ouve, né? Que pela falta de conhecimento eles são taxados como crianças birrentas, mal educadas e mimadas. O pai não dá educação, é por isso que ele... Se fosse meu filho, eu já faria desse jeito. Então, a falta de conhecimento, nossa, acaba com qualquer... acho que com tudo na vida. E uma das coisas mais difíceis que acontece, a gente teve uma fala não muito agradável agora do ministro da Educação, quando ele disse que crianças atrapalham, né? E aí tem até uma massagem que ele está na sala de aula e ele está aqui todo grandão e as crianças atrás. Aí eles dizendo que o ministro está atrapalhando, né? Então, assim, na verdade, não é o que atrapalha tudo isso é a preparação desses profissionais. Eu digo isso em escola particular, entendeu? Nas escolas privadas também. Oi, Tani. Eu não estou ouvindo. Olha, existem várias formas da crise, certo? Normalmente, existe uma desordem emocional no cérebro, certo? E essa desordem, Tânia, será se ela ouviu? Eu acho que é bom eu falar, não é? Sobre a pergunta. Isso, me perguntaram se a crise... Como se manifesta a crise, se é por choro, certo? Então, normalmente acontece uma desordem por alguma coisa, e aí sim, acontece o descontrole emocional grande.
ao ponto de ter um choro muito grande, ao ponto de bater com a minha cabeça na parede, ao ponto de eu me jogar no chão, certo? Ao ponto de eu gritar muito. Então, existem várias coisas. E o que a gente tem que prestar atenção não é na crise em si, é o que ocasionou essa crise, né? É lá atrás. Então, a gente precisa trabalhar o que vai ocasionar. Se eu sei que vai passar o carro de som, eu preciso antecipar para que não aconteça essa crise, né? Se eu sei que ele vai querer esse brinquedo e eu estou fazendo de tudo, porque a gente chama isso de hiperfoco, sabe? O hiperfoco naquilo todo o tempo. Então, se eu sei que eu preciso tirar essa criança desse hiperfoco, o que se faz normalmente? A partir de hoje eu vou tirar isso definitivamente. Tu não vai mais pegar esse papel, porque eu já estou cansada, já estou estressada, e a gente até pega a massa e joga no chão. Não vai mais pegar. E aí sim é que ocasiona uma crise imensa. Para a gente poder tirar, a gente precisa oferecer alguma outra coisa, né? E tem que ser aos poucos. A gente quando dá uma medicação, certo? Que a gente precisa desmamar, não pode ser de uma vez, né? Por isso é que o conhecimento precisa existir. Entendeu, Ana Rosa? Hoje a gente fala muito de ciência, né? Então, ciência não tem o que discutir. É exata, é a lógica de tudo. Oi? Eu tenho uma pergunta que não é nem tão relacionada, mas é mais no sentido de traumas. Nós temos muitos traumas, mas nós, como não autistas, nós conseguimos trabalhar. E como essas pessoas que mais, essas pessoas autistas, elas trabalham isso? Porque Olha, a Tânia perguntou sobre os traumas, né? Que nós, adultos ou crianças ou adolescentes típicos, nós conseguimos, em alguns momentos, que nem são todos, né? Suprir esses traumas e saber entender e passar por eles, né? Como é que fica essa criança, esse adolescente, esse adulto, né? Com esses traumas ocorridos. A gente vê que uma criança autista, ela vai ser sempre autista. Adolescente, adulto, velho, certo? Não tem cura, entendeu? E a gente vai sempre conviver com isso. O que precisa, a gente tem vários níveis, né, do autismo. Nós temos o leve, o moderado e o severo, a gente sabe disso, certo? A gente consegue muito... Algum problema? Tudo certo? Pronto. Certo, então assim, a partir do momento que a gente sabe e tem o diagnóstico fechado, que eu ainda não expliquei como é que a gente consegue fechar, os traumas, se eles forem bem trabalhados, a gente consegue, com uma criança atípica, suprir esses traumas, tá? Eu queria só voltar um pouquinho, como é que a gente consegue... Isso. Mas eu queria falar como é que a gente consegue identificar um autista, já que não tem o exame, né? E o professor não pode dar esse diagnóstico, quem pode dar o diagnóstico exato é apenas o neuro ou o psiquiatra. E existe aquele monstro do psiquiatra. Meu Deus, eu não vou levar meu filho no psiquiatra porque, sabe, quem vai para o psiquiatra é doido. É assim que acontece. Então, somente eles dois, o neuro ou o psiquiatra, eles dão um laudo. Aqui é o CID-F 84.0.1, aí vai diferenciando cada nível do autismo, certo? O F84, que é o transtorno global do desenvolvimento, F84.0, autismo infantil, isso é o CID, tá? Que a gente vai dando, então tem vários. E aí o que acontece? O CID, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente, quando tem algum problema, alguma doença, é identificado pelo número, com letras e números. Quando vai na receita, certo? CID é o nome do problema que nós temos, o nome da doença. Então, o CID F84 é transtorno global do desenvolvimento, certo? F84.0, autismo infantil. F84.1, o de Asperger, certo? E assim eles vão diferenciando todos, tá bom? A partir daí, se o neuro ou o psiquiatra, eles conseguem identificar logo, tu já sai de lá como CID. Se existe dúvidas, porque a gente pode ver
que normalmente existe comorbidades. Comorbidades são outras dificuldades, são outros problemas que são associados a alguma doença, tipo síndrome de Down, aqueles menininhos que nascem com os olhinhos puxados. Síndrome é uma série de coisas que estão juntas, certo? Então, normalmente quem tem síndrome de Down é cardiopata, tem problema de coração, né? Então, assim, tem várias coisas. Normalmente o autista, ele vem acompanhado de uma hiperatividade, entendeu? Ele vem acompanhado de um TOD, certo? Que é o transtorno desafiador, quando a mãe diz, não faz, aí ele, pá, vai lá e faz. Não sobe, ele, pã, vai lá e sobe, certo? Então, assim, existe outras comorbidades junto com o autismo, certo? E aí existe aquela criança que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção, que também está muito junto com o autismo, certo? Então, assim, é uma série de coisas. A gente, às vezes, não pode nem pensar, nós que somos leigos, em dizer, aquele ali é TDAH, aquela ali é DI, entendeu? Aquele outro é... Nunca. Por quê? Quando se refere ao autismo, certo? Precisa de outros profissionais para que se feche esse laudo. Precisa. O psiquiatra vai em primeiro, psiquiatra ou neuro. Lembrando que não é qualquer neuro. Quando se vai com criança, a especialidade é exata. Neuro infantil, certo? A partir daí, ele vai encaminhar para quem? Para o terapeuta ocupacional, para o fono, mesmo que ele fale muito, porque se ele fala tudo, inclusive em inglês, ele vai aprender a não falar ou a controlar, porque a nossa língua é o português, certo? Senão, ele coloca como a primeira língua e não é esse, certo? Então, vai para o terapeuta ocupacional, para o fono e para o psicólogo, certo? Esses três profissionais, associados com o neuro ou com o psico, eles vão juntar e fazer um relatório de observação. Tipo, a criança tem ecolalia, certo? Repete muito a mesma fala, o fono, tem apraxia da fala e assim vai dando todos os relatórios dele, certo? A terapeuta ocupacional vai dizer que ele não trabalha de forma ordenada e vai dando outros exemplos, certo? E aí o psicólogo também vai dar o laudo. A partir daí, se pega, o laudo não, desculpa, o relatório, e a partir daí é que se leva para o neuro. Então, o neuro encaminha para todos eles. Ele ainda não sabe, ainda tem dúvidas. Então, encaminha para todos, precisa fazer esse acompanhamento, e o neuro diz, eu quero meu primeiro relatório, de todos, né? E aí, quando chega o relatório, pronto, consegue se fechar. Não é tão simples quanto parece, tá? Porque existem muitas dúvidas ainda e precisam ser muito bem claras. Às vezes eu acho que é autista, às vezes eu acho que é TDAH, porque muitos pais dizem, ele é hiperativo, não é? Na escola diz muito. Gente, existe uma diferença tão grande do TDAH, que é o transtorno, existe, por exemplo, uma diferença muito grande de uma criança que é diagnosticada com hiperatividade e uma criança que é hiperativa, entendeu? Hoje, 90% das crianças, elas nascem hiperativa, certo? E aí a gente já diz, meu Deus, ela é hiperativa. Duas coisas com o mesmo nome, mas totalmente diferente, Ana Rosa, sabe? Existe a criança que é hiperativa e a criança que é hiperativa, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com as nossas falas, certo? Eu não posso nunca, jamais e em tempo algum dizer ou sem ter uma comprovação científica, tá? Quando a gente fala que precisa procurar todos esses profissionais, os profissionais, eles precisam ser especialistas na área, tá? Normalmente, a gente vê alguns casos de pais que diz, eu já levei ele para o psicólogo, mas ele disse que não tem nada. Aí leva, faz uma sessão e acaba bem aí a história, entendeu? E não é assim que funciona. Cientificamente comprovado,
uma das terapias comportamentais com maior êxito hoje em dia é a ABA. A ABA é análise do comportamento aplicada, tá? É aplicada mesmo não é aplicado não, tá? Então é análise do comportamento aplicada, certo? Que vai trabalhar essa criança e fazer com que ela mude o comportamento, que a gente chama de comportamentos inadequados. Ele se jogar no chão e fazer birra, né? Então eu preciso trabalhar da forma correta para que ele não se jogue no chão. Então eu preciso saber o que ocasionou para ele cair no chão. Então antes que eu veja que ele vai querer aquele sorvete, eu já tenho que dizer, o sorvete a gente vai tomar amanhã. Amanhã a gente toma o sorvete e vai, sabe? Então se precisa saber como e qual profissional que vai trabalhar, certo? Aqui em São Luís a gente tem o CER, que é o Centro de Reabilitação só para autista. A coisa mais linda do mundo. E funciona. Ali tem os profissionais que são, eu digo muito, os caras. E as caras, porque tem homem e mulher. Perfeito. É o CER, lá no Olho d'Água, Centro de Reabilitação. Ou Casa do Autista, entendeu? Que é só exclusivamente para isso. Tá? A gente consegue, se nós temos médicos maravilhosos consultando no público. Eu até gostaria de puxar a sardinha para alguns médicos que eu conheço, certo? A gente tem a doutora Maria José, nós temos a doutora Tertuliana, nós temos doutor Paulo Martins, nós temos o doutor João Arnaud, certo? Nós temos tanto profissionais assim maravilhosos que atendem no público e que também tem o consultório deles, né? Eles nem sabem que eu acho que eu estou falando isso aqui, não sei nem se eu fiz o correto. Mas é porque às vezes alguém diz, Valéria, qual é o neuro que eu procuro? Então eu dou várias opções, né? Assim como outros profissionais também. A gente tem condições de pagar uma consulta de 130 a 800 reais, então tu tem essa opção para te levar. E tem o público também, tá? Então, assim, lá no Centro de Reabilitação, assim também como nós temos, Ana Rosa aqui pertinho da gente, o São José Operário, entendeu? Que é o SEJO, ali é excelente também. E tantos outros, certo? Então, assim, Tânia, tem mais alguma pergunta? Não, certo. Então, a gente vai tirar mais ou menos alguns receios, alguns medos de, por exemplo, achar que essa criança ela é birrenta, né? Uma crise ocasionada, né, por uma criança autista é uma das coisas mais tristes de se ver na vida, certo? É um choro de forma assim dolorida. Olha, eu moro aqui em São Luís no final de semana. Durante a semana eu trabalho em Viana, né? Lá em Viana a gente tem um supermercado e lá eu atendo muitas crianças autistas também, certo? E lá no supermercado que tem, lá interior assim, tudo é carreata, tudo é apitaço, tudo é zoada, moto, aquelas coisas. E os meus alunos faziam isso, né? E eu sim, tem um bairro lá que é aquele, tipo a Rua Grande daqui, lá tem, né? E aí tem aqueles carros de sons que passam e tudo, aquela loucura. E aquilo ali ocasionava muita coisa para os nossos alunos, né? Por conta da hipersensibilidade. Então eu passou na porta, eu sabia que ele vinha ali, eu parava, eles achando que eu ia fazer propaganda, né? Contratá-los. E aí eu mostrava o vídeo com autorização da mãe, lógico, de como eles ficam toda vez que vocês passam aqui, sabe? E aí eu fiz isso lá no supermercado, fiz isso com todos os carros de som que passa, de moto, de bicicleta. Incrível. Eles podem até passar, mas quando chega bem ali, eles param, sabe? A mudança de conhecimento, de comportamento, só acontece se tiver o conhecimento, senão não adianta. Então não adianta eu falar para ele que a criança chora. Não adianta. Ao passo que quando eles olham, meu Deus, desse por causa do som, entendeu? E assim a gente vai mudando. Oi, a Tânia. Mais uma pergunta da pastora, e ela pergunta como identificar o autismo
Ah, gente, eu acho lindo autistas adultos, sabe? A gente diz muito assim, né? Que aqueles autistas lá na frente, eles cresceram, né? E hoje são adultos. Né? E como é que a gente identifica? Né? Uma das causas é a genética, né? A gente sabe, se a gente for parar para ver essa criança, né, que foi diagnosticada com autismo, um dos pontos principais, vai procurar lá atrás que o avô tem as mesmas características, aquele tio lá longe também, ou então o pai, gente, igualzinho o pai. O pai demorou a falar, sabe? O pai não gostava de muitas amizades, então a gente vê a carga genética muito grande, certo? E aí o que a gente faz? A gente consegue identificar exatamente por esse tipo de comportamento que existe lá quando eles são crianças. Né? Não tem aqueles maridos ou esposas, certo? Porque autismo não dá só em menino, ele dá também em menina, mas a cada 5 autistas, só 1 é menina, entendeu? Por isso é que tem o símbolozinho, né, que é aquele lacinho com aquele quebra-cabeça, certo? Colorido e com o fundo azul, exatamente por isso. E também eles são chamados de anjos azuis, né, porque dão mais em meninos. Alguns não gostam desse termo, né, mas é o que a gente escuta e eu não sei porquê, né? Desculpa quem está me ouvindo. Eu estou só dizendo que eu já ouvi algumas queixas de alguns. Então, voltando sobre os adultos. Como a gente identifica, né? A gente se queixa muito quando o nosso marido ou a nossa esposa é antissocial. Poxa, ele não sai comigo, ele não gosta de... não participa em nada, entendeu? Certo? Todo o tempo aqui fazendo as mesmas coisas, parece que nunca ele consegue mudar, entendeu? Então, a gente para e vê. Sabe, exatamente, que tem as mesmas características daqui, certo? Então, às vezes, as esposas ou os maridos se queixam dizendo que, nossa, a minha esposa, ela não faz um carinho, o meu marido não faz um carinho, certo? É muito na dele, a gente quer brincar de uma forma. Não tem aquela pessoa que a gente chama de anti, não é? Que é o antissocial, a gente usa de anti. Então, assim, tem essas características. Certo? Normalmente, quando eu recebo alguma criança autista, que vai o pai e a mãe, eu sou a primeira a dizer, pai, tu já te perguntou se também tu não é um autista não diagnosticado? Entendeu? Pode ser, certo? Existe muitos e muitos e muitos, certo? Existem muitas características que, por exemplo, zoada, certo? Não gosto de barulho, o meu prazer está no meu canto, entendeu? Esse é o meu prazer de estar no meu canto. Eu não gosto de estar com muita gente, eu vou, mas eu sofro por antecipação só pelo fato de eu ir, certo? Eu não gosto de muitas conversas, certo? Eu não gosto que mexam nas minhas coisas, porque eu sei exatamente aonde eu deixei, como eu deixei, certo? Então, assim, são características que, se a gente for parar, é exatamente desse jeito. Só que eles são adultos e conseguiram ter famílias, entendeu? Conseguiram ter filhos, casar, mesmo com toda essa dificuldade, certo? Pois não, mãe, pode... Em relação, você falou a respeito da família, né? Uhum. Da escola. Mas ainda é bem delicado, porque a maioria dos pais, como você falou, sabe, mas não aceita. Sei. Eles não aceitam de jeito nenhum. Inclusive, lá na escola de trabalho, a gente já teve sérios problemas de pai da direção chamar os pais e praticamente diagnosticar. E o pai falou da injustiça e tal, é bem delicado. Olha, ela perguntou que é muito delicado o fato de se falar com a família em relação a isso. Eu, Valéria Ferreira, não concordo, sabe? Tu sabe o que eu acho? Que é falta de conhecimento e como eu chego a esse pai e vou abordar, certo? Levar para a justiça, não tem problema. A lei te ampara totalmente, professor, desde que você tenha argumentos, certo, para isso. Eu tive uma criança que na primeira semana eu disse, eita, meu Deus, esse é um TEA, que a gente já não chama tanto autista, a gente chama TEA, que é transtorno do espectro autista, né? Essa criança é TEA.
Isso no meu pensamento só para mim. Chamei a avó, falei, avó, é assim, tudo que eu vou sentar e conversar contigo agora, não é o que tu não saiba, tu já sabe, então vamos embora. Comecei a nomear e explicar exatamente. Jamais, em tempo algum, eu falei em autismo. Nunca. Eu só dei características de comportamentos inadequados, certo? Falei. Morava com a avó e a mãe morava em São Luís, certo? E a avó disse, Valéria, eu já sei, é realmente assim, mas a mãe não aceita, não aceita. E aí isso foi protelando, e eu chamando, a mãe nunca podia vir, e tudo. Até que um dia isso me incomodou. Nós estávamos em outubro do ano passado, eu sei exatamente o dia. Um dia depois da noite do pijama que eu faço lá, certo? Que eu não lembro o dia, mas eu sei que eu recebi os meninos 7 da manhã, da noite, entreguei 7 da manhã. Quando deu 10 horas eu fui lá, bater na porta, né? Perguntei se ele tinha agora, a mãe estava lá. Perguntei se eu podia entrar e falar. E assim eu fiz. Antes disso, eu vou dizer o porquê que eu fui. Ela tinha dito que ela ia me levar para a justiça porque eu estava chamando o filho dela de doido, né? E aí eu disse, ótimo, era tudo que eu queria ouvir, entendeu? Tudo. E aí me sentei, tomei um café, disse que eu queria conversar com ela e falei exatamente tudo que eu tinha conversado com a mãe, com a avó. Falei para a mãe. E eu disse para ela, você sabia que eu posso te denunciar no Conselho Tutelar por abandono de incapaz? Porque desde a primeira semana do início do ano, e nós já estamos em outubro. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu tinha argumentos, porque eu sabia, eu tinha conhecimento de causa, eu sabia o que eu podia falar. E aí quando o pai disse, você está chamando? Não estou chamando de louca, sabe? Eu estou fazendo o que a lei me ampara. Eu estou sinalizando, entendeu? Pronto. Não tem mistério, gente. Sabe o que aconteceu? Só terminando, Tânia. Eu consegui a consulta, eu fui com a mãe, sabe? Hoje ele precisou sair da cidade que eu estava, já está aqui em São Luís, faz atendimentos lá no CER, sabe? Está uma criança perfeita. E assim, não é só ele não, sabe? 90% dos alunos que eu vou chamar para conversar, eles dizem isso, que vão me denunciar. E eu digo, quem vai denunciar sou eu. Se você não procurar e não fazer e não me provar que eu estou errada. Simples assim. Oi, Tânia, pode falar. Está mais para um comentário do que para uma pergunta. A minha prima, ela também está acompanhando aqui e ela é enfermeira. Ela trabalha em ambiente hospitalar e é muito difícil de identificar o diagnóstico da pessoa que é autista. Junto com as patologias de base, e devido a essa dificuldade, até o cuidado se torna mais difícil para a equipe que não tem o costume de ajudar a entender quando o paciente está em crise ou quando o paciente não consegue dialogar. E ela também aponta que ela tem dificuldade de identificar, apesar de ter o acompanhamento da psicóloga. Gente, se alguém tiver pergunta, faz aqui no A chat, tá pergunta bom? que surgiu é de uma pessoa que trabalha no ambiente hospitalar e não consegue identificar quando é um choro, quando é uma crise, quando é uma birra. Existe algo bem diferente no que diz respeito à crise e birra, né? Porque autista também faz birra, entendeu? Certo? E a gente precisa saber diferenciar. E ela, na verdade, ela fez um comentário, né, falando sobre a difícil realidade dentro do ambiente escolar, hospitalar, quando de repente ela precisa cuidar desse paciente que não se sabe se é diagnosticado, se é uma birra, se é uma crise, certo? Mas assim, o profissional, é por isso que a gente está aqui falando, entendeu? Porque o conhecimento precisa existir, sabe? Claro que eu não consigo identificar olhando a olho nu, mas eu começo a ter um olhar diferenciado, sabe? Com essa criança que eu vou atender, entendeu? E aí a gente consegue já ter esse olhar e a gente consegue ter uma noção
das coisas em relação a isso. Mas é como ela disse, como eu vou saber se é uma crise ou se é uma birra, né? A gente precisa conhecer, né? A gente conhece e a gente consegue diferenciar. Por isso é que a análise do comportamento aplicada, ele faz exatamente isso, o ABA, certo? Desinstala esses comportamentos inadequados e instala os comportamentos adequados, tá? Então, assim, se falar de autismo é muito delicado, mas é muito importante, sabe? Não é algo que tem que ser deixado de lado em hipótese alguma. Existe o dia 2 de abril, que é o dia da conscientização. As pessoas acham estranho que, de repente, o dia 2 é o dia do autismo, né? Vamos comemorar. Não, ninguém vai comemorar uma criança atípica, né? Mas a gente quer exatamente isso, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autista. Assim como a gente está na semana, né, de dificuldades intelectuais, né, as semanas que a gente vê todas essas dificuldades, dos transtornos. Essa semana, ela é voltada para isso, sabe? Para as pessoas terem esse olhar diferenciado, tá bom? Então, assim, quando a gente ver uma criança, antes da gente dizer que é malcriada, que foi uma birra, entendeu? Que os pais fazem todos os desejos, não é bem assim, tá? Que a gente pare e tenha um outro olhar, tá? Será se é birra? Mas pode ser uma crise, entendeu? Então, assim, a gente começou um pouquinho sobre o que é o autismo, certo? Sobre um pouquinho dos sintomas, certo? Como a gente consegue diagnosticar, entendeu? A gente não pode, em hipótese alguma, dizer o que é, porque nós não temos esse poder, certo? A gente precisa encaminhar da forma correta. Se alguém quiser ajuda, certo? Aqui eu estou me disponibilizando para a professora que está ali, que eu vejo que ela fica angustiada. A gente senta e prepara um relatório juntos, entendeu? Dessa criança, da forma correta, que os pais possam entender, né? Porque às vezes não é o que diz que dói, é como diz, né? E assim, esses pais, eles já sabem que tem uma criança atípica, tá? Não dá conta, não dá conta. O que precisa é todos os profissionais, desde o porteiro que recebe lá, não é? Até todo mundo, para que eles entendam. Não... Precisam. Exatamente. A tua escola é particular ou é pública? Comunitária. É. Exatamente. O papel do professor, ele é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Tu lidar com uma sala com 30... Lá onde eu trabalho, nós temos o privilégio de ter 3 professoras com uma sala de 10 crianças. Somente. Entendeu? E não são crianças atípicas, não. São crianças típicas mesmo, certo? E porque lá a gente trabalha assim, lá é no SOI, o Serviço de Orientação Educacional, certo? Lá nós temos uma sala de atendimentos individuais para crianças que têm alguns distúrbios, transtornos e algumas dificuldades, entendeu? Com ou sem laudo, porque lá a gente precisa do laudo, mas a gente foca na dificuldade, né? Então eu faço esse acompanhamento, né, 3 vezes por semana, de forma individual. Eu preparo esse aluno para levar ele para a sala, entendeu? E aí depois ele consegue ficar na sala direitinho, graças a Deus, né? Vale ressaltar que é um trabalho individual totalmente diferente do teu, entendeu? Que precisa dar conta de tudo, né? Por isso é que eu digo assim que onde eu trabalho é em Viana, né? Lá eu tenho o SOI e a gente trabalha com a parte da creche, com uma parte de reforço e com a parte desses atendimentos, né? E eu recebo gente da Baixada inteira, sabe? Hoje eu tenho uma fila de espera de mais de 60 crianças e eu não tenho onde botar.
entendeu? Mais de 60 crianças. Isso no interior, tá? No interior. As matrículas normalmente começam em janeiro. As minhas começam na segunda semana de novembro, para o ano seguinte, entendeu? E quando eu chego, o ano passado foi dia 9, na segunda-feira, segunda semana de novembro. Quando eu chego lá, às 6h30 da manhã tem fila, esperando, tu acredita? Tá? E esse ano vai ser no dia 8, na segunda semana de novembro. E já tem pais, sabe, querendo. E eu sinto muito porque não supre a necessidade de todos, né? E muitas vezes eu digo assim, pai, eu preciso que tu tire ele daqui para eu dar a vez para o outro, entendeu? Ele já consegue andar sozinho, sabe? Agora me dá a oportunidade de eu trabalhar com o outro. E o receio é eles tirarem e quando precisar voltar de novo não ter mais a vaga, entendeu? A gente tem lá 14 ou 16 pessoas que nos auxiliam, né? Não me lembro se é 14 ou 16 que trabalham junto comigo lá, né? E graças a Deus a gente recebe. Tem gente que passa 1h30, que é de São João Batista para Viana, entendeu? Para ficar 1 hora comigo. Passa mais tempo na estrada do que comigo. Quer dizer, se não desse certo, não ia, entendeu? E assim é de Matinha, sabe? De Vitória do Mearim, de todas aquelas redondezas mesmo, sabe? E às vezes eu noto que eu não sei nem como é que eu digo para esses pais que eu não tenho como receber, né? Mas a gente vai tentando fazer sempre o melhor, sabe? E graças a Deus a gente vê a cada dia que está indo no caminho certo. Quando eu fui para lá, eu estava com o Caio, né? Vem cá, Caio. Vem aqui, deixa eu te apresentar. Esse aqui é o meu menino, meu pequeno grande homem. Olha que lindo. Tá vendo? Olha aí, ó. Maior do que eu. Dá tchau, Caio. Isso. Tá vendo? Olha só o tamanho desse menino. Tá vendo? Tânia, mostra o rostinho dele direitinho, vê se tá dando. Olha só. Viu esse aqui? Pronto, Caio, pode sentar lá. Obrigada, meu bem. Esse Caio, eu tive ele e tive outro, né? E quando o seu Natan me perguntou, eu acho lindo a história de Caio, eu sempre conto, sabe? Ela é referência, né, nas palestras que eu dou, entendeu? E uma vez eu estava dando aula, quando eu me espantei, tinha várias ligações de um número que eu não conhecia, e quando eu liguei de volta era da delegacia. Meu Deus, o que foi? Aí me perguntaram lá, é a dona Valéria? Eu disse, é. E ele disse, não, tem uma pessoa que quer falar com você. Era seu Natan, o pai de Caio, né? Na época, ele é policial, não sei o que era, sei lá. Sei que trabalhava lá, né? E aí, quando ele atendeu, ele disse para mim uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse, é a Santa Valéria que está falando? Ele disse exatamente desse jeito, né? E ele disse que precisava muito que eu fizesse um trabalho com o filho dele, porque alguém já tinha indicado e tudo. E eu disse, vamos, e eu ia, né? Quando a gente ficou com o Caio, eu não sabia nada, entendeu? E eu saí para ir embora para Viana, eu deixei Caio fazendo a carta para a namorada. Para Jéssica, exatamente para Jéssica. Tem 10, né? Pois pronto, meu Deus, que as outras não escutem. Jéssica, entendeu? E, nossa, ele é assim, entendeu? Meu referencial mesmo. Assim como tem o outro Caio. Não. Tu tá vendo? Se eu deixei escrevendo carta, sabe? Imagine. Pois bem, gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui em algumas observações que de repente é relevante a gente falar, né? Perguntas agora é o momento. Uhum. Quando eu falo em acolher a família, certo? Às vezes a gente se reporta à família com esse pensamento de que os pais não aceitam, né? E é aí que a gente se ferra, porque a gente não se coloca no lugar dele, entendeu? Desses pais, e a gente não sabe
se aproximar e dizer, eu estou aqui para te ajudar, me escuta, certo? Não, às vezes a gente recrimina, ou então a gente vai bombardeando, entendeu? E eles vão se escondendo ali na caixinha deles, certo? E dizer, meu Deus, ela vai descobrir, sabe? Que coisa, que olhar diferente é esse? Eu não vejo. Muito embora lá no fundo, toda mãe se questiona e faz todas as interrogações possíveis, né? A gente chama muito esse processo de luto, né? Aquela criança tão desejada que eu tinha, né? Eu estou vendo que ela está morrendo, né? E aí a gente precisa passar pelo estágio do luto, né? Precisa se passar por ele, precisa se chorar, precisa sentir dor. Está aqui Tânia, que sabe muito bem falar sobre isso, né? Se faz necessário passar por esse momento de luto, até que a gente consiga sair dele e ir para a luta. É quando eu consigo entender que o meu filho precisa de ajuda e eu vou desarrumadamente, desesperadamente atrás, né? E eu quero dizer muito assim, que essas mães, né, elas normalmente ficam solo, sabe? Elas se sentem sozinhas, porque 90% dos maridos largam as mulheres, viu? Isso não é eu que estou dizendo, não, é cientificamente comprovado. Não aguenta o barrufo, porque é terapia em cima de terapia, precisa deixar de trabalhar, entendeu? E se eu deixar de trabalhar, como é que eu vou sustentar? Aí eu prefiro desistir, entendeu? Sair correndo nu no meio da rua, do que ter que assumir. E o próprio fato de entender esse novo universo, porque de qualquer forma tem que aprender a lidar e a conviver. Exatamente. A Tânia está falando que a dificuldade de viver com esse novo, né? Com todas essas dificuldades, com essa criança ou com esse diagnóstico que veio, certo? Então, assim, é muito mais fácil eu fugir dele a ter que ficar com ele, né? Porque a dor é enorme, entendeu? É o luto, gente, certo? O luto é uma das coisas piores do mundo, tá? Então, eu queria muito, assim, que a gente tivesse um olhar diferenciado em relação a não só ao autismo, certo? Mas aos TDAH, que são aquelas crianças hiperativas que estão na escola, que são danadas, que não sossegam. Menino, senta aqui, eles não conseguem sentar também, certo? A criança é hiperativa. É como se tu tivesse amarrado essa criança num ambiente ali e tu não consegue. Dentro da sala de aula, a gente consegue botar muito para crianças autistas, né? Quando está naquele processo de alfabetização, eles são atípicos, então eles vão aprender de forma um pouco mais demorada do que as outras crianças. E a gente precisa saber como é que vai trabalhar. Valéria, mas ele tem uma hipersensibilidade auditiva, então eu vou deixar ele todo o tempo caladinho, sem zoada? Não. A gente só precisa saber como é que eu vou implantar, introduzir essa zoada na hora certa. Eu tenho uma hipersensibilidade sensorial, tipo, eu não gosto do sujo, eu não consigo pegar numa amoeba, eu não gosto da areia, eu não piso no chão, entendeu? Essa hipersensibilidade sensorial, que se eu vou escovar os dentes eu não consigo, é um choro, é uma confusão, para cortar o cabelo é outra, certo? Então são a hipersensibilidade sensorial. Assim como tem a hipo, aquele que se corta todinho e não sente dor, que dá uma topada, que cai no chão, que bate a cabeça na parede com tanta frequência e não sente dor. Então existe assim. A gente nunca deve pensar, em hipótese alguma, que um autista é igual ao outro. Porque esse tem essa característica, o outro também vai ter. Não existe dois autistas iguais, tá? Cada um com as suas dificuldades. Uns são mais, outros são menos. Uns conseguem falar, outros não, certo? Outros conseguem verbalizar de uma outra forma. Uma das coisas que a gente precisa ter muita atenção é quando a criança tem atraso no desenvolvimento da fala, certo? E a mãe usa a desculpa de que é porque o pai era assim, porque não tem outra criança dentro de casa, eu trabalho, o pai trabalha, fica só com a babá, aí culpa a babá. Porque a babá só dá o celular, a babá não conversa. E aí eu digo, conversa com a criança. Então tudo eu começo, falo. Crianças autistas não absorvem dessa forma, tá? Em hipótese alguma. A gente precisa ter um repertório de fala, certo? Por exemplo, normalmente eles pegam na mão e levam lá no objeto desejado. Se eu quero água, eu levo na geladeira. Os pais, o que sabem, já
conhece até o pensamento do filho. Quando ele olha, o pai diz, ixi, quer água? Então o pai corre, pega lá, bota no copo, e, sabe, bota a goela abaixo, ele não tem trabalho de nada. Então o que acontece? A gente facilita a vida dessa criança. Então se a gente facilita, por que ele vai querer fazer? Não, que ele está na zona de conforto dele. A gente precisa dificultar a vida dessas crianças, né? Eu tenho pais que chegam lá com os meninos carregados no braço. Lancheira por aqui, menino. E eles entregam nos braços. E eu faço assim. Que é para botar aqui. Que é para ele entrar andando. Entendeu? O primeiro impacto é, meu Deus do céu, que essa professora não gosta dos meninos, que não acolhe direitinho e tal. Muito embora existe uma reunião lá no início, que a gente fala sobre isso, né? Mas eles esquecem rapidinho. Pronto, quando chega, primeira semana, segunda semana, sabe? Eles dão tchau, pega a mochila. Eu tenho uma criança que chegou lá com 1 ano e 2 meses, que eu disse que eu não ia receber, e a mãe disse, tu vai, porque ela já tinha 2 lá, né? Na verdade 1. Não, Valéria, tu vai. E aí eu digo, vamos embora, deixa eu encarar, né? Hoje é o menino que eu digo que ele é sócio do SOI, porque ele entra, tem 1 ano e 8 meses. 8 não, 10, porque ele entrou com 1 ano e 2. Ele bota a mochila nas costas, né? Ele dá tchau, ele anda que parece assim que, eu digo, é o sócio majoritário. Entendeu? Eu uso dessa fala. E a gente cria essa independência para eles. Lá tem geladeira, certo? E a geladeira, elas são com as jarras pequenas, né? Tem uma pessoa que vai lá para olhar, todo o tempo fica ali para ver tudinho. Ele sai da sala e ele vai lá, abre, pega o copo, bota a água, bota a jarra lá e fecha e vai para a sala. Aí os pais, Valéria, por que a jarra, do jeito que vai com água, vem? Não bebeu água? Bebeu, né? Então é por isso, sabe? E uma das coisas que a gente faz muito é de facilitar a vida das crianças. Quando a gente facilita, né, a gente não dá a eles a oportunidade de serem independentes, né? Então, exatamente. Eu digo, vamos embora, que aqui não tem mais criança, entendeu? E eles vão. Eles fazem, gente. Olha, tu sabe o que eu digo? Eu costumo dizer muito assim que eles são perfeitos, nós é que não somos. E aí, se nós não somos, nós estragamos tudo, tá? Exatamente desse jeito. Quando dizem assim, uma criança autista sempre será autista, né? Sim, a criança autista sempre será. Um adulto, um adolescente, nós já falamos sobre isso. Oi, Tânia? Não? Certo. Então, assim, qualquer coisa, vocês têm o contato de Ana Rosa, tá? Se não, eu vou deixar aqui o meu número, tá? Vocês podem se sentir à vontade, eu costumo responder lá pelas 4 da manhã, mas eu respondo tudinho, tá? Não se preocupe. O meu telefone é 98725-8501. Ou vocês podem entrar, tá? Lá no site do SOI, Serviço de Orientação, @gmail.com, tá? E se alguém tiver mais alguma pergunta, sinta-se à vontade, tá bom? Eu espero muito ter ajudado, certo? E dizer que foi um prazer inenarrável assim estar aqui, tá bom? A gente sempre participa de algumas informações, tá? A gente teve o último congresso agora, nós tivemos, foi em Bahia de Todos os TEA, né? O último congresso que nós tivemos agora sobre isso, que a gente teve assim só os bam mesmo, no que diz respeito ao autista, e a gente aprendeu tanta coisa, tá? Então, de já, muito obrigada, Ana Rosa, viu, dizer que foi um prazer rever Caio, tá bom, Tani, você, um prazer, viu? E a gente disse que não pode abraçar mais à vontade, é assim demais, não é? Eita. Cutucando, isso. fazendo assim. Assim, o que eu gostaria de dizer, Valéria,
que você é uma parteira. Exatamente. Você é uma poá. Quando tu fala isso. Ela quer, mas só tem um microfone. Mas Vamos embora aqui dividir para nós duas. Vamos dividir. Dizer que a Valéria, ela é uma parteira. Ela é a cifrar ou a poá, que embeleza e encanta ao mesmo tempo, que dá vida, né? Que ajuda, que contribui com essas mães. Porque elas nascem lá no SOI. Quando elas chegam até você, e com o passar do tempo elas nascem. Então você é essa parteira. E assim, a Valéria é uma amiga muito querida. Eu, como mãe de autista, eu só tenho a agradecer porque meu filho era muito, muito, muito comprometido. E hoje meu filho lê aqui na Bíblia, ou na igreja. E a gente tem uma história muito grande. E assim, não vai ficar só aqui. Se vocês tiverem outros questionamentos, outras perguntas, desejarem um outro encontro, não sei, qualquer, assim, vai do pensamento de cada um. Ela está aqui, eu tenho o contato dela, tá bom? E dizer, Valéria, só gratidão. Porque este espaço tão maravilhoso de acolhimento, ele é nosso, ele é meu, ele é teu, ele é da Ieda, da Ivone, da Tânia, são das mulheres. E nós fazemos a diferença. Nós somos mais do que especiais. As pessoas dizem assim, você tem filhos especiais? Tenho, Deus lhe escolheu. No meu caso, Deus me deu o Samuel, porque o Samuel para mim ele é atípico, ele é diferente, ele é tudo. Eu digo sempre para as pessoas, o meu filho, eu tenho um ditado que aonde não cabe o meu filho, não me cabe. Ana, tem um evento X, cabe o meu filho? Não, não me convidem, as pessoas já sabem. Eu trabalho com ele, ele trabalha comigo e as pessoas, graças a Deus, tem essa receptividade com ele muito grande, nós não temos dificuldades quanto a isso. Ele disse que me ama, ele disse que eu sou linda, ele disse que quer casar. Só ele dizer todo dia para mim que me ama. Gente, já é assim, sei lá, eu sou a mãe mais feliz do mundo, não queria ter outro filho. Não queria. Então, assim, não sei se tu já finalizou a tua fala, mas a gente tem aqui, em nome do grupo de mulheres da Igreja de Confissão Luterana, nós temos uma pequena lembrança para você, tá? Dizem que presente a gente recebe e abre. Dizem que presente a gente recebe e abre. Aqui tá bom? Você é Posso? livre. Você é livre, aqui nós temos liberdade. Gente, Escolhidíssimo. que mimo! Olha só, Olha, gente. isso tudo da Ana Rosa Perfumada. Mas é a comunidade que está doando, as mulheres, grupo de mulheres. Por que você me deu sabonetes? Porque eu sei que você ama, Eu sou ama. apaixonada por sabonetes. Eu disse que no dia que eu fosse muito rica, eu ia usar um sabonete por banho. Ainda não consegui concretizar. Mas vai chegar né? lá. Mas vou conseguir. Muito obrigada a todos mesmo. Tá? Eu espero ter ajudado um pouquinho. Tá bom? Muito obrigada mesmo, certo? Então, vamos dar continuidade, nós já estamos próximo do término. Eu vou cantar aqui um hino, uma música. Cantar. Vamos lá. Coloca aqui para mim, Valéria, por favor. Quem souber, vamos lá. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor.
Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós só queremos dizer muito obrigada, meu Deus, por esse ensinamento, por esta permissão, Senhor, que Tu nos concedeu, essa possibilidade de estarmos reunidas no grupo de mulheres da ISLB, o nosso segundo encontro pós-pandemia, que nós possamos ter outros e outros encontros maiores, melhores do que esse de hoje. Que nós possamos, Senhor, ter a certeza que o nosso Deus, que Tu, Pai, caminhas ao nosso lado, que Tu estás todos os momentos conosco e que nós carecemos de Ti, carecemos da Tua presença. Que nós possamos estar mais informados, mais informadas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre este universo, sobre aquelas coisas mais simples e outras que ainda iremos conhecer. Gratidão, Senhor, nesta noite, somente gratidão. Amém.